você deveria ter medo, por exemplo, de investir só em ações. Disso você deveria ter medo. E eu vou te comprovar o porquê. Vamos fazer uma simulação aqui. Simulação não. Uma verificação. Uma coisa bizarra. Tá? Olha só. Eu vou colocar aqui na sua tela. Ó, aqui na sua tela, você está vendo o índice Bovespa, que é o índice que calcula a rentabilidade média das ações brasileiras. Tá? E eu vou colocar aqui um patamar, por exemplo, né? De 2010 para frente. Digamos que você não começou a investir em 2008, você viu essa queda toda, viu que as ações elevaram aqui em 2009, depois da... Opa, tô em 2020, tô doido. Você viu as ações desabaram em 2008, 2009, voltaram a valorizar e aqui você decidiu investir em outubro de 2010. Digamos que você entrou aqui nesse topo e não investiu mais, só fez um aporte aqui. Se eu te mostrar nesse gráfico aqui, e eu vou te fazer a seguinte pergunta. Houve valorização nas ações de 2010 até hoje? Sim ou não? A resposta certa é não. Embora você veja 84% de valorização aqui do lado. Por quê? Esse índice ele não está deflacionado. O que é o índice deflacionado? Vamos lá. Hoje, você vai com R$100 no mercado, o que você compra? Sei lá, a depender 2 quilos de carne. A depender da carne, 1 quilo de carne. Tá. Se comprar osso, você compra alguns quilos de osso. Volta em 2010 e vai no mercado com R$100. O que você compra? Você compra carne para um bom churrasco para umas 10 pessoas. O que significa isso? Que os preços aumentaram muito com o passar do tempo. Se os preços aumentaram muito com o passar do tempo, a nossa moeda valia muito mais lá atrás do que vale hoje. Então, para você fazer uma análise minimamente decente do movimento de preços das ações, por exemplo, você deveria deflacionar isso. O que é isso? Tirar a inflação do jogo. Porque você tem o crescimento real, a valorização real das ações. Quando você deflaciona, quando você tira a inflação. Né? Aí você vê, opa, essa empresa ela só cresceu acompanhando a inflação, então ela não cresceu nada. Né? Porque ela continua vendendo a mesma coisa, só que por um preço um pouquinho mais alto, registrado pela inflação. Então ela definitivamente não cresceu. Você tem que ver, o crescimento real é o quê? O crescimento deflacionado, retirando a inflação. Tá? E como que a gente faz isso? A gente poderia deflacionar, seria um cálculo mais complexo, vamos fazer de uma forma mais simples, uma continha de padaria. Vamos pegar aqui ó, a calculadora do cidadão do Banco Central do Brasil e vamos olhar o seguinte. Qual era a pontuação do índice Bovespa? Todo o índice ele não se dá em reais, em valor, em pontuação. Então, qual era a pontuação do índice Bovespa lá em outubro de 2010? Novembro de 2010. 73 mil pontos. Né? Se a gente pegar aqui, ó, vai dar... 72.900. 73 mil, vamos arredondar. Então, vamos colocar aqui, ó, valor a ser corrigido, ó, 73 mil. De novembro de 2010... até, tem que colocar o mês passado, não foi divulgada a inflação ainda, então até março de 2024, só para a gente ter uma ideia. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pedir para essa calculadora do próprio Banco Central do Brasil corrigir 73 mil pontos, que era a pontuação do índice Bovespa lá em novembro de 2010, tá? Corrigir pelo índice oficial da inflação do Brasil, pelo IPCA, tá? De novembro de 2010 até março de 2024. Quando eu clicar aqui em corrigir o valor, vai aparecer para mim em quantos pontos o índice Bovespa deveria estar hoje para ele estar na mesma cotação lá de 2010. Tá? Repito, olha só. Na época estava em 73 mil pontos. Então eu vou pedir, ó, calculadora, corrige para mim 73 mil de novembro de 2010 até março de 2024, para a gente tirar a inflação da jogada. Né? Enquanto deveria estar o índice Bovespa, em quantos pontos, para que a gente estivesse no 0 a 0, sem lucro nem prejuízo real, ou seja, considerando a inflação. Vou clicar em corrigir valor. Olha aqui. 159.202 pontos. Vamos arredondar? 159 mil pontos. Então o que acontece? Para o investidor, situação hipotética, que fez um aporte lá em novembro de 2010, ele estar empatando com a inflação hoje, a pontuação do índice Bovespa deveria estar em 159 mil, sendo que a máxima que nós batemos foi no fim de 2023, 134 mil, e hoje estamos em 128.
Se a gente usar uma calculadora simples, vamos dividir aqui, ó. 159 é quase 120, não, é 128 mesmo. 159 dividido por 128. As ações ainda têm que valorizar 24%, considerando que a inflação seja zero, nesse período que vai valorizar 24%, para simplesmente as ações voltarem para o mesmo patamar de preço lá de 2010. Já em 2010 é 14 anos atrás. Você entende o risco que é você investir só em ações? O risco que é você não investir em ações? O risco que é você não investir no exterior? É disso que você tem que ter medo. Porque o que importa é o resultado acima da inflação, o resultado real. Se você entende toda essa dinâmica, você se permite ter um resultado como o resultado da Luciana. Qual foi o resultado da Luciana? O print é meio feio, tá? Mas a Luciana tirou do próprio aplicativo dela, ela investe pela Rico. Quem investe pela Rico vê isso no aplicativo do celular. E basicamente, a Luciana é um caso assim, incrível, sabe? É mulher, esposa, ela é dentista, cheia de coisa pra fazer, 2 crianças pequenas, se assinei português aqui, né? 2 crianças pequenas, se eu não me engano. E 12 meses, 30% de rentabilidade. E ela conta aqui a jornada dela nessa história, tá? E ainda arrumou um tempinho, 24 minutos para a gente fazer uma entrevista, a gente postou essa entrevista, mostrando como ela vinha lucrando quase 30% com o método em 2023, né? Aqui está o print dela, ela é mais arrojada, foi de meados de 22 a meados de 23, onde a rentabilidade das ações estava muito inferior a isso, muito inferior a isso. Você vê que a carteira dela tem mais volatilidade porque é mais arrojada mesmo, mas você vê aqui uma valorização expressiva. Eu convido você a tocar no link embaixo depois e assistir essa entrevista com a Luciana, que é inspiradora, sabe? Muita gente coloca barreiras no caminho, né? Coloca desculpas. Eu não tenho mais tempo para dormir. Eu não tenho tempo para família. Eu não tenho... Trabalho muito, né? A Luciana foi lá, trabalha, cuida da casa, cuida dos filhos e deu o seu jeito, né? Fez acontecer. Ao invés dela dizer assim... eu não tenho tempo por causa deles, ela disse, já que eu não tenho tempo, eu vou fazer por causa deles. A causa é a mesma. A diferença é a atitude que você toma, né? Mas é uma história bem legal.